Então, abra sua Bíblia, por gentileza. O texto que nós vamos focar esta noite se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 9. Recentemente passamos por esta leitura. Estamos lendo a Bíblia com um grupo de mais de 200 pessoas aproximadamente. E passamos por aqui. Dentre as muitas coisas que nos chamam a atenção nessas histórias de Israel, histórias de conquista, histórias de derrota às vezes, processos humanos, processos divinos, algumas coisas nos chamam muita atenção. Dentre elas eu grifei este texto que nós vamos ler esta noite. Amém? O tema da mensagem é aliança perigosa. Amém? Quem sabe você já tenha feito uma dessas alianças perigosas. E nós vamos trabalhar esse tema focando Josué capítulo 9, versículo de 1 a 7. Amém? Deixe-me abrir o texto, porque eu fiquei falando e não abri. Amém? Josué, capítulo de número 9. Versículo? Amém? Todos acharam? De 1 a 27. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande e até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, e tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, ao leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que reinava em Astarote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que era Gibeon.
Quefira, Beerote, Kiriate Jearim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade, eles haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Que eles responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: porque vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto. Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Meu Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, a trabalhar esse texto e nos ajuda também a não cairmos nas mesmas ciladas. Pedimos a Tua graça, a Tua proteção, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, nós lidamos com um tipo de pessoa, que é o diabo, muito astucioso, perigosíssimo. E ele tem uma raiva, ele tem uma fúria contra você, contra mim. Na verdade, não é só contra nós que somos de Deus. Ele odeia o ser humano, porque o ser humano é criatura de Deus. E não importa qual seja a sua seita, a sua religião, o diabo odeia você. E nós que nos decidimos por Jesus Cristo, ele odeia também. Mas ele teme, porque ele sabe que nós estamos debaixo da mão do Senhor. E debaixo da mão do Senhor, o diabo não pode nos tocar. Eu creio nisso, irmãos. O diabo não pode nos tocar. Ele até tenta, mas ele não pode. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que opera no mundo. Mas ele é ardiloso, ele é maligno e ele trabalha o tempo todo para nos dar rasteira, para nos passar pernadas, para nos enganar. Então ele é perigoso. E ele é mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando enfrenta-nos cara a cara. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma estratagema, de uma astúcia que levou Israel a tomar uma decisão precipitada. O inimigo se apresentou disfarçado, foi mais poderoso do que os inimigos que empunharam armas de guerra. Olha que interessante, o inimigo que se apresentou disfarçado foi mais poderoso, conseguiu o seu intento do que aqueles que resistiram a Israel com armas. O inimigo camuflado prevaleceu. Olha, sem usar uma espada, sem atirar uma flecha, eles alcançaram o intento. Josué acabou fazendo uma aliança com o inimigo, pensando estar tomando uma decisão sábia. A situação parecia tão óbvia que ele nem chegou a consultar a Deus. E às vezes nós caímos nessa esparrela. Isso aqui é simples. Isso aqui é pequeno. Isso aqui eu mesmo resolvo. Eu não preciso do Espírito Santo nem de Deus.
Eu mesmo resolvo, Deus nos dá sabedoria para isso. A gente sempre tem alguma desses pensamentos na cabeça. Mas Jesus diz assim, olha, atenção, cuidado, sem mim nada podeis fazer. Essa dependência do Senhor Jesus, e é lógico que eu não estou falando aqui da escolha da cor da sua casa, da marca do veículo que você vai comprar. Eu não estou falando aqui se você vai comprar um apartamento ou se uma casa. Eu estou falando de decisões que podem ou não mudar a sua vida. Eu estou falando de coisa desse nível, tipo namoro, casamento, emprego, mudança de país, de estado, decisões que influenciam sua vida para frente, para trás, para um lado, para o outro. Lógico, se você quiser orar a Deus, estiver em dúvida acerca da cor do carro ou da cor da casa que você vai comprar, tudo bem, ore sobre isso, mas eu acho que tem mais a ver com gosto e não vai influenciar muito na sua vida se a sua casa for cor de abóbora ou vermelha. Isso vai mais do seu gosto, que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Amém? Eu já entrei em casas pintadas de vermelho, outras de preto, mas o que eu faço? Eu oro e vou embora, não moro ali, né, irmãos? Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Eu quero falar esta noite sobre esse tipo de aliança. Esse tipo de esparrela, de bobeira que a gente dá, de achar que a gente pode sair tomando decisões. Até pode, temos liberdade para isso. Mas a gente precisa entender que toda ação nossa gera desdobramentos, por menor que ela seja. É lógico que existem ações que os desdobramentos são desdobramentos bobos, administrativos, que a gente, mas todos eles geram, sejam eles pequenininhos, bobos, ou sejam eles sérios. O versículo de número 6, você deve estar com a Bíblia aberta, não feche, por favor, nos fala sobre essa proposta dessa aliança que era proibida. Os gibeonitas, eles propuseram a Josué uma aliança imediata e urgente, veja. Mas quem eram esses gibeonitas? Aliados ou inimigos? Eles faziam parte dos povos que precisavam ser desalojados da terra prometida. O Senhor levou Israel para aquele lugar e disse, olha, existe uma série de povos aqui que serão desalojados por vocês, essa terra é de vocês, mas tem gente morando aí, vocês precisam desalojar essa turma. Essa turma já completou o cálice da minha ira e agora vocês serão meus instrumentos de juízo contra eles. Porque é exatamente isso. O povo de Israel era instrumento de juízo contra aquela gente que estava ali, que já tinha esgotado, feito transbordar o cálice da ira de Deus. Ok? Muito bem. O que a palavra de Deus tinha a dizer a Josué sobre aquele acordo proposto? Qual era a ordem de Deus clara para Josué? Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículo 12, você vai achar escrito lá o seguinte: abstende-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja por cilada. Fuja disso, não faz aliança com aquela gente está debaixo de juízo. E Josué acaba fazendo justamente aquilo que Deus havia falado para não fazer. A aliança com os povos vizinhos era uma cilada para Israel. Aliançar-se com aquela gente era retroceder, era criar problemas para si mesmo, mas eles não entenderam, não, eles foram enganados e acabaram caindo na grande armadilha. Mas essa aliança com os povos vizinhos era uma cilada para Israel. Por quê, pastor? O que aconteceria se eles fizessem como fizeram? Primeiro, eles seriam induzidos ao casamento misto. E uma das coisas que o Senhor mais cuidava em relação ao seu povo era essa questão da mistura, do casamento misturado. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, você pode voltar às páginas da sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos.
O que é que Deus está falando aqui? Olha, o casamento misto não é bom. Essa gente está debaixo de juízo, essa gente é contrária a mim, essa gente me resiste, essa gente é maligna, essa gente serve a deuses falsos, eles entregam suas vidas a demônios. Vocês não podem viver uma vida de relacionamento com essa gente. Por isso Deus disse, não faça aliança com eles. O casamento misto foi uma das estratégias sutis usadas para derrotar o povo de Deus. Isso lá desde o início de Gênesis. O dilúvio varreu a terra porque a terra corrompeu-se. Como? Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Israel se misturou com as nações idólatras. E através de casamentos mistos, a nação de Israel acabou adorando deuses estranhos. Em alguns momentos, entregando até seus filhos para ser queimados nos braços de Moloque, deus dos filisteus. Sacrifícios humanos a Baal. Deus era contrário a isso. Aquela gente, constantemente, era a prática deles, fazendo sacrifícios humanos de suas filhas e seus filhos. Na Bíblia Sagrada, nós temos um homem que foi tremendamente alvo de bênçãos de Deus, como Salomão, por exemplo. Salomão não acabou caído nessa esparrela. Se você ler primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 6, você vai ver que Salomão acabou desobedecendo a Deus e chegando a sacrificar seu filho, ou um dos seus filhos, porque casou-se, porque trouxe para Israel em suas alianças políticas, ele se casou com mulheres, princesas, filhas de reis, cujos seus deuses eram deuses malignos, que exigiam sacrifício humano, e Salomão acabou entrando nessa. Veja o que diz o profeta Amós, Amós capítulo 3 e versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, e este assunto aqui é sério. Porque no momento que eu me uno a uma pessoa que serve a Baal, que ama a Moloque, que sacrifica a ele, para continuar com ele, eu vou ter que fazer acordo com ele. E eu vou ter que concordar com as coisas que ele faz, para poder continuar com ele. Veja o que o apóstolo Paulo diz, e o apóstolo Paulo é categórico em relação a esta questão. Ele diz assim lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 14 e 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Difícil, não é esse texto? É Bíblia, é ensinamento. E eu agora não posso simplesmente pegar esse texto e dizer, não serve para a Maranata. Eu não posso dizer isso, porque primeiro a Maranata não é minha. Amém? Você não pertence a mim, vocês são de Deus, e a Maranata é de Deus, e nós seguimos a Bíblia. E nós cremos na Bíblia de capa a capa, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. É doutrina bíblica, e está no Novo Testamento. Então o casamento misto é condenável por Deus desde a época de Israel. Agora, o casamento misto oferece 3 possibilidades, e é importante que você saiba disso. Qual é a primeira possibilidade? A conversão do cônjuge. Tem muita gente que se casa com um indivíduo, com uma moça ou com um rapaz não crente, e ele pensa assim, não, Deus vai me ajudar, e ele vai se converter a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia! Fala em língua estranha, sapateia e tudo mais, e não adianta nada, porque quem converte não é casamento. Casamento não converte ninguém a Jesus. Casamento não muda ninguém. Eu não sei porque existem moças que acreditam nessa conversa.
Deixa-me repetir para você da internet, você que tem, casamento não muda homens, casamento não muda mulheres, quem muda homens, quem muda mulheres, é a salvação, é a transformação promovida pela entrada de Jesus na nossa vida. É o Senhor Jesus que nos muda, que nos transforma. Você está ensinando isso para o seu filho? Ou você está deixando primeiro ele fazer as escolhas dele, se amarrar todo, para depois você vir com essa conversa? Não vai adiantar, ele não vai lhe obedecer. Olha, queridos, filho a gente tem que ensinar, desde pequenininho, para quando você falar aqui na frente, ele já obedece, porque você já treinou ele a obedecer você. Não vai exigir obediência se você nunca ensinou obediência. Não vai exigir cumprimento bíblico de um menino, de uma moça, que você nunca gastou tempo para ensinar essas coisas. Aí depois vem chorando para o gabinete, eu venho para a igreja, estou passando por grande tribulação, porque meu filho, minha filha está fazendo escolhas difíceis, pastor. Você trabalhou isso? Então, a conversão do cônjuge incrédulo, irmãos, é uma possibilidade. Mas você sabe qual é a estatística? 75% não se converte. É uma porcentagem alta. Apenas 25% dos casos ocorre. E até que aconteça a conversão, porque isso às vezes demora uma vida. Demora uma vida. Às vezes a pessoa se converte logo depois que namora e casa-se com você. Mas aí começa a luta, sofrimento, violência física, violência moral. Eu conheço dezenas de casos. Depois de 25, 30 anos de casamento, um casamento desgraçadamente feliz, um casamento de péssima qualidade, e a pessoa orando, pedindo misericórdia, aí o Senhor vem e salva essa pessoa. Mas às vezes acontece a pessoa ser salva logo no início, e mesmo assim essa pessoa está sendo tratada por Deus, sendo trabalhada por Deus. Às vezes essa conversão não acontece, porque uma coisa é a pessoa levantar as mãos para Jesus aqui, ó, e um monte de gente dá glória a Deus. Outra coisa é essa pessoa se converter mesmo, ir ao batismo, e depois de ir ao batismo, continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Levantar as mãos aqui, irmãos, é um passo, apenas um passo. Faltam mais 99. Você entendeu, irmãos? Tem mais um processo aonde Deus atua se eu permito, porque Deus não arromba a porta de coração de ninguém. Deus bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E quando eu entrar, eu vou mudar, aleluia. Agora, a maioria das vezes, Jesus fica na porta há 20 anos, já botou a pessoa dentro da igreja, cantando, participando do coral, mas não é convertido. Não é convertido, irmãos. E às vezes é joio que foi plantado no meio do trigo, quando a galera estava dormindo. E aí você casa com um joião, não olha para o lado, fica para mim, olhando para mim. Pastor, eu tenho um joião lá em casa, está difícil. A gente ri, a coisa é séria. Mas aí vem a outra possibilidade, né? O esfriamento espiritual do cônjuge crente. Porque ele entra nesse casamento e aquele negócio, sabe, irmãos, da gente querer levantar quem está embaixo. Às vezes é difícil. É mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Você sabia disso? E aí tem muita gente que se casa, tem um relacionamento, forma uma família, e em vez dele trazer a pessoa para perto de Deus, ele é que esfria. Ele é que acaba depois abandonando o Evangelho. Ou então acontece a terceira possibilidade, qual? A solidão espiritual. Indivíduo sozinho, vem para a igreja sozinho, vai para a igreja sozinho, não tem acompanhamento do cônjuge para lugar nenhum.
Não apoia os filhos na escola dominical, pelo contrário. Tudo aquilo que você ensina e que você tenta trazer para perto, o outro ainda puxa para o outro lado. Você conhece gente assim? Não precisa olhar para o lado não, só levanta a mão assim, eu conheço, pastor. Por que o casamento misto era proibido? O Senhor não queria permitir. Porque iria induzir aquele grupo, o povo de Israel, à apostasia e ao ecumenismo. O texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, diz assim: fariam desviar seus filhos de mim para que servissem a outros deuses. A aliança com os povos vizinhos, irmãos, levou Israel muitas vezes a servir outros deuses. O livro de Juízes mostra esse fato. Muitos abandonaram sua fidelidade a Deus, deixaram de frequentar a igreja, esfriaram-se na fé e perderam a intimidade com Deus por causa de determinadas alianças firmadas. A gente conhece gente assim. Inclusive, queridos, o ecumenismo é ainda hoje um dos perigos mais graves que a igreja enfrenta. Hoje. É a ideia de que toda religião é boa, que todos são, em última instância, iguais. É uma ideia antibíblica. O ecumenismo matou e tem matado igrejas na Europa, na América do Sul e do Norte, está matando igrejas no Brasil. Irmãos, não há unidade fora da verdade, não há salvação fora de Cristo. Por que o Senhor não queria essa amizade, esse relacionamento, esse casamento? Porque ele traria sofrimento e perturbação. Veja o que diz o texto em Números 33, 55 a 56. Os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos, e como aguilhão nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Não os traga para o vosso meio. Não crie relacionamento, casamento com eles, porque se isso acontecer, você terá Você sabe o que é uma ilharga? É uma espécie de lança, é uma lanceta. Perdão, um aguilhão, é uma lanceta. Você imagine, as ilhargas são essa região aqui do corpo, as laterais do corpo. Você imagine algo pontiagudo te furando aqui do lado. Ele está dizendo assim: você terá essa gente perto de você, é como se você estivesse sendo espetado por aguilhões toda hora. Uma aliança conjugal, comercial, empresarial, espiritual, fora da vontade de Deus, traz tanto desconforto quanto espinho nos olhos. Às vezes um cisco que cai no nosso olho, irmão, incomoda de uma tal maneira que nos faz sofrer. Veja, tanto sofrimento como um aguilhão nas ilhargas. Uma aliança precipitada traz grande perturbação. E Israel sofreu por causa dessas alianças. Por que o Senhor não queria esse tipo de aliança com o povo dele? Porque os levaria à própria destruição, em quarto lugar. Novamente, Deuteronômio capítulo 7, versículo 4. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Em outras palavras, a desobediência tem um preço alto. Ela provoca a ira de Deus, ela produz a derrota e destruição. O povo de Israel sofreu e precisou ser arrancado da sua terra e lançado num cativeiro doloroso. Para quê? Para abandonar suas alianças espúrias e desvencilhar-se da idolatria dos outros povos. E eu estou falando dos 70 anos que o povo passou na Babilônia. $70. Eles foram desterrados.
justamente por causa disso. Segundo, a estratégia para uma aliança proibida as nações mais numerosas e poderosas que estavam no caminho de Israel lutaram e resistiram a Josué e o povo de Deus com armas. Mas os gibeonitas, dissimulados que eram, Josué 9, 3-13, quais foram as armas que esses gibeonitas usaram contra Josué e o povo de Deus? Os demais povos usaram espada, usaram estratégias de guerra e etc. Mas o que usaram os gibeonitas para vencerem este intento? Vencerem a batalha. Se introduzirem no meio do povo de Israel. Primeiro, versículo 4 e 5, eles usaram o fingimento. Veja, o texto diz assim: usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Josué 9, 4 e 5. Irmãos, fingir é ser uma coisa e parecer outra. Fingir é ser uma pessoa e demonstrar outra. Fingir é aparentar uma coisa e ser outra. Os gibeonitas foram atores. Eles representaram um papel com o alvo de enganar. Você se lembra que é um personagem bíblico que também se disfarçou de serpente para tentar Eva no Éden? E eu estou falando do pai da mentira, do pai do engano, Satanás. Ele veio com palavras doces, com promessas sedutoras. Ele veio oferecendo vantagens para Eva. E vantagens extraordinárias, como, por exemplo, ele não quer que você coma desse fruto, porque você vai se tornar igual a ele. Conhecedor do bem e do mal. Então eu serei igual ao Criador? Olha o engano. Ninguém consegue ser igual ao Criador, irmão. Nós somos criatura. E aqui não é filme de Hollywood. A criatura nunca chega a ser, amém, igual ao Criador, nunca. Porque é criatura. Então Satanás veio cheio de estratagemas, palavras sedutoras, oferecendo vantagens extraordinárias. O diabo é um embusteiro. Ele promete vida e paga com a morte. Irmãos, o pecado é uma fraude e nós precisamos estar atentos a isso. E foi desta forma que os gibeonitas conseguiram alcançar o seu intento. Mentira. Ou melhor, fingimento. A segunda arma que os gibeonitas usaram foi a mentira. Chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Versículo de número 6, no capítulo 9 de Josué. Queridos, a mentira é uma das armas do inimigo. O diabo enganou Eva no Éden com uma mentira. É assim que Deus disse: é certo que não morrereis. Queridos, preste atenção numa coisa. Aonde a verdade for sacrificada, essa aliança se torna espúria. Em qualquer momento que você estiver fazendo alianças, contratos, combinações, se a verdade for sacrificada, é espúria, não serve. O diabo, meus queridos, ele é o pai da mentira. E quem se envolve com a filha desse ardiloso mentiroso, um dia qualquer, vai se encontrar com o pai. Você que gosta de andar com a mentira, cuidado, uma hora dessa você vai se encontrar com o pai dela. E que Deus te ajude. De opróbrio, de escravidão e morte. Qual foi a terceira arma que eles usaram? A primeira foi a
fingimento. Segundo, a mentira. Terceira, a sedução e a pressão. Veja o versículo 6. Fazei, pois, agora aliança conosco. Queridos, presta atenção num detalhe aqui. Quando você estiver fazendo qualquer negócio, qualquer aliança, qualquer arranjo, cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa. A maioria dos golpistas, a maioria dos mentirosos, daqueles que querem te levar a alma, te roubar, eles têm pressa, tudo tem que ser feito na hora. Você não tem tempo para pensar. Não é agora, a vantagem é agora, a oportunidade única, pegar e levar. E aí você fica, meu Deus, eu não tenho tempo agora para pensar direito, eu vou fazer. E entra. E aí perde 10 mil, 20 mil, 30 mil. É tudo rápido. Tem que agora, é uma chance. Que conversa fiada é essa, rapaz? Que vantagem doida é essa que eu não posso parar para pensar? Fazer logo essa aliança, Josué, é agora, é pegar ou largar. Queridos, a pressa é um grande perigo quando se trata de fazer uma aliança. A impaciência é um caminho arriscado. Quem tem pressa, diz o adágio popular, come cru. Os gibeonitas tinham pressa. Eles não queriam dar tempo para Josué investigar a verdade. E Josué caiu na cilada ao afirmar e firmar com os gibeonitas uma aliança sem tempo para investigar, sem tempo para consultar ao Senhor. Quanta gente faz a mesma coisa hoje, se precipita nos seus negócios, nos seus relacionamentos, firmando alianças, em seus investimentos, no namoro e até mesmo no casamento. Não importa a sua idade, namoro significa explorar no bom sentido da palavra, explorar no sentido de conhecer. Esse é o significado da palavra namoro. Não importa a sua idade, se você tem 15, 16, 17, 18 anos, ou se você tem 55 anos, ficou viúva ou divorciou-se. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Principalmente se você já veio de um relacionamento que fracassou. Não tenha pressa, porque se você tiver pressa, você vai errar de novo. Dá uma olhadinha na estatística, pelo amor de Deus. Dá uma olhadinha, assim, sem interesse, só assim, ver a estatística da quantidade de pessoas que erram. E às vezes conseguem piorar, que pega a gente pior ainda do que o primeiro. Quando não é igual. Eu já recebi tanta gente, pastor, estou com pressa, não precisa demorar, eu já sou adulto, eu já sei, não precisa de demorar muito para namorar. Eu falei, não, sua vida é sua, se eu fosse você eu investigava mais, namorar e investigar. É conhecer, observar, anda junto. Irmãos, a gente só conhece uma pessoa comendo sal com ela. Como é que você quer unir a sua vida a uma pessoa que você conheceu há um mês atrás, que você não sabe o que ele estava fazendo há 2 meses atrás, quem ele é, quem ela é, que pressa é essa, que loucura é essa, é a sua vida. Acontece que essa sociedade louca, desvairada, descompromissada com a Bíblia Sagrada, que nós não temos absolutamente nenhum compromisso com essa sociedade, está influenciando a igreja. E aí nós temos casais que se casam hoje e daqui a 6 meses se divorciam. Por quê? Não deu certo, a gente separa. Não, não é assim. Não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Josué caiu na cilada ao firmar com os gibeonitas essa aliança. Cuidado com seus negócios. Com quem você faz negócio? Com seus investimentos. Pessoas que pegam o investimento da vida. Irmão, você sabe o que é aqui no Brasil? Onde o dinheiro não vale. Você trabalha a vida inteira, consegue juntar um dinheirinho. E aí vem um bandido, um safado do inferno, e te leva as economias. E a pessoa, ontem eu estava vendo um cidadão com 70 e alguns anos de idade, desesperado, foi roubado lá em Cabo Frio. Não sei se você viu essa notícia. Não, foi Niterói, não, foi Cabo Frio mesmo. Inclusive está lá tudo fechando, um monte de gente que entrou na tal da corrida pelo investimento da criptomoeda.
Um monte de loja fechada, pessoas desesperadas que pegaram a economia da vida e investiram, e era um falsário, era um enganador. Essas pessoas muitas vezes não conseguem administrar o seu erro, a sua bobeira, e se matam. Porque decepcionaram a si mesmo, a esposa, a família, e ficam tão culpados que se jogam dentro do mar, se tomam remédio, e às vezes não conseguem nem morrer, irmãos. Ficam em cima de uma cama. Cuidado. Qual foi a próxima arma? Eles usaram a esperteza, versículo 7 e 8. A primeira arma, o fingimento. A segunda arma, a mentira. A terceira arma, a sedução. E a quarta arma, a esperteza. Quando os gibeonitas perceberam que os homens de Israel estavam lhes desmascarando, se voltaram para Josué para conversar só com ele. Não quero conversar com vocês não, eu vou conversar com o líder, com o responsável, com o presidente. Aí a pessoa enche o peito assim, eu sou o líder, vamos conversar. Pronto. Você pensa que está levando vantagem? Agora é que você está mais fácil de ser enganado. Porque enquanto tinha mais gente perto de você, a possibilidade de alguém ver o erro numa frase, num olhar, era muito maior. Agora você está sozinho, a possibilidade do erro, de você errar, aumenta. Deram a ele um crédito maior e dessa maneira induziram Josué ao erro. Sabe, irmãos, cuidado com elogios. Tem gente que não pode ser elogiada. Pronto, elogia o ponto fraco dele, é o tendão de Aquiles dele. Elogiou, pronto. Ele se entrega todo. Conhece gente assim? Eu conheço, pô. Fez um elogio, pronto, ganhou tudo, leva tudo. E se esse elogio fosse de um bandido, de alguém que está querendo lhe enganar? Presta atenção na vida. Administre seu ego. Existem determinados elogios e preferências que são armadilhas do inimigo para insuflar o nosso ego. E o pior é que você já deu mole, o diabo já sabe que você é fraco nessa área e só manda a gente para massagear seu ego. E aí você diz, eu sou bom mesmo. E o diabo diz, não está acreditando não? E é uma armadilha. Você sabe que o pecado que o diabo mais gosta é o pecado da vaidade. Gente vaidosa, aí o diabo descobre. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, se vier algum elogio, alguma glória, eu olho para a cruz, a glória do Senhor. Eu sou apenas um servo do Senhor Jesus, sou apenas um instrumento de Deus. É Ele, a palavra é dEle, o Espírito é dEle, aleluia, eu também sou dEle. Sou apenas um instrumento de Deus, aleluia. Mas veja aqui, a outra coisa, a outra estratégia são as meias respostas. Meias verdades, versículo 8 e 13. Josué pergunta para eles, quem sois vós? De onde sois? De onde vocês estão vindo? Versículo 8. A primeira pergunta eles não respondem, veja o texto. A segunda pergunta eles mentem. Eles desconversam, eles ludibriam. Irmãos, preste atenção, as coisas de Deus acontecem com a luz acesa. Deus gosta de luz, as coisas de Deus têm claridade, não tem meias verdades, não tem escuro, não tem esqueminhas. É por isso, irmão, que o evangelho é pregado de cima do telhado. É por isso que não existe tranca em nossas portas. As nossas reuniões são públicas, podem vir qualquer um. Nós jogamos pela internet, pelos rádios, porque é verdade, porque é bíblico. Não tem esquema para se mostrar, nada para se esconder, aleluia. Cuidado com esses processos, que você tem que falar escondido, não, vem cá,
Vamos lá para o meu gabinete. Que mané é meu gabinete, irmão? Não pode falar aqui? Eu tenho algo de Deus para você, mas eu quero falar ali no cantinho. Vai plantar batata no asfalto. Se você não pode falar as coisas de Deus para mim aqui, não pode em lugar nenhum. Deus não trabalha em quartos escuros. As promessas, as bênçãos de Deus são claras, evidentes e são públicas. E quando Deus quiser falar comigo sozinho, Ele vai falar lá no meu quarto. Entra para o teu quarto, meu filho, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, e Ele vai te responder em segredo. Desconfie com esse comportamento, irmãos. As coisas de Deus são claras, são íntegras. Onde as pessoas precisam desconversar, esconder, tapear, fica evidentemente que Deus não está presente. Deus é luz e não pactua com aquilo que é escuso. Sexto lugar, sexta armação, maneira de se revelar. E o Josué não entendeu. E olha que o Josué não era pastoria, hein? Que fique claro isso. Eu estou falando aqui de um santo homem de Deus. Eu estou falando aqui de Josué, o cara que ficou no lugar do Moisés. Esse cara aqui não era pouca coisa não, irmão. Esse cabra aqui era cabra bom de primeira. Era de outra prateleira, irmãos. Bigode grosso. Mas tropeçou no básico. Não consultou, não falou com Deus, tomou decisões em cima de opiniões, tomou decisões em cima de fotos, de processos, e não falou: Deus, me dirige nesse negócio, o que é que eu faço? Eles usaram uma linguagem piedosa, em quinto lugar. Sexto lugar, olha o que eles disseram: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Olha, eles deram uma de crente, deram uma de piedoso. Olha, nós viemos porque ouvimos falar. Por causa do Senhor teu Deus. E aí Josué deu valor ao que eles disseram, sem consultar a Deus. Usaram o nome de Deus sem estar interessado em Deus. Irmãos, tem tanta gente usando o nome de Deus aí para conseguir favores, conseguir espaço na igreja, conseguir oportunidades, conseguir pastorado, lideranças. Cabe aos líderes consultar ao Senhor, estar com uma vida de oração, pedir ajuda do Espírito Santo, porque está cheio de gente assim nas nossas igrejas, que querem espaço, querem liderar, diaconisa, diáconos, líderes disso, líderes daquilo, pastores, pressionando às vezes para ser um pastor. Se o pastor responsável não estiver ligado com Deus, ele é facilmente enganado. Por quê? Porque ele tem cara de piedoso, de Madalena arrependida. Sabe como é que é a cara de Madalena arrependida? Eu também não sei, mas quando a gente olha, a gente identifica. Olha a cara dele, é de Madalena arrependida. Bem vestido de piedade. Cadê a juventude? Tem jovem aí hoje? Tem jovem aí? Levanta a mão. Lá em cima tem alguns. Tem mais alguns ali. Tem muito jovem. Eles ficam interessados em namorar uma moça. Quando eles estão interessados em namorar uma moça, eles começam a se interessar pelas coisas de Deus. Conhece histórias assim? Oh, cara, entra aqui, meu irmão, começa a dar glória a Deus. Entra na classe de batismo, a gente dá banho nele lá em Xerém. Ele se molha todo e dá até os pulinhos na água. E você diz: esse cara é crente, está a um passo de ser batizado no Espírito Santo. Aí um miserável se casa com a tua filha. Depois que ele se casou com ela, ele se revela um incrédulo, um maligno,
faz a sua filha sofrer, desgraça a vida dela. E não se engane, não. Tem miserável assim que fica na igreja há anos, viu? Anos. E não se engane, não. Você precisa estar buscando o Senhor. Isso não é brincadeira. Os bichos até leem a Bíblia, rapaz. Anda com a Bíblia na mão, lê texto, entra na jornada bíblica, inclusive, para poder a namorada dizer assim: ah, o meu namorado se converteu a Jesus. Ela até chora. E é tudo engano. Mas depois do casamento revela o seu total desinteresse pelas coisas de Deus. Cuidado, cuidado com a linguagem piedosa. Em sétimo lugar, eles foram astuciosos, astúcia. Eles planejaram. Essa coisa não foi assim, irmãos, isso foi planejado. Eles sentaram, fizeram reunião e foram planejando como iriam proceder, porque eles queriam enganar o Josué e todo o povo. No caso aqui, Josué e os líderes da comunidade, porque o povo mesmo não ficou nem sabendo, tanto que se indignaram depois. Porque eles chegaram lá para arrebentar com os gibeonitas e não puderam fazer nada, porque os judeus disseram: nós não podemos, nós fizemos aliança com eles. E eles disseram: mas como vocês fizeram aliança com essa gente? E aí os gibeonitas astuciosos, versículo 10, relataram os grandes feitos de Deus no Egito. A gente está sabendo do que Deus fez lá no Egito. Começaram a relatar os feitos de Deus no Egito. E aos 2 reis amorreus que Moisés derrotara. Mas eles não fizeram, olha que astúcia, irmão, não fizeram menção nem de Jericó, nem de Ai. Por quê? Porque eram campanhas recentes. Como eles estavam dizendo que eles já estavam caminhando há muito tempo, se eles falassem: nós soubemos do que aconteceu em Jericó e Ai, aí pega na mentira, lembra? Então eles relataram algo assim, 40 anos atrás, né? Mais ou menos. Irmãos, cuidado com o engano do pecado, cuidado com os argumentos aparentemente, insofismáveis do inimigo. Ele vem cheio de sofismas. Cuidado, acautele-se. Deixa eu olhar o relógio. Tem que parar, irmão. Já foi. Cuidado. Eu acho que a gente pode orar aqui. Ainda falta uns 2 tópicos, mas não tem problema. Nós trabalhamos hoje, nesse texto, sobre o engano de uma aliança. Nós trabalhamos aqui, eu vou passar os tópicos para você relembrar. A proposta de uma aliança proibida, a maneira como eles propuseram. Por que Deus era contra? Porque induziria o povo ao casamento misto. Por que Deus era contra? Porque iria induzir o povo à apostasia e ao ecumenismo, à mistura religiosa. Por que Deus era contra? Porque lhes traria sofrimento e perturbação. Por que Deus era contra? Porque os levaria à própria destruição. Porque o Senhor se posicionou contra toda essa série de processos. Qual foi a estratégia que eles usaram para essa aliança proibida? Eles usaram o fingimento, eles usaram a mentira, eles usaram a sedução e a pressão, eles usaram a esperteza, eles usaram as meias respostas, eles usaram a linguagem piedosa, eles usaram a astúcia. Eu não conheço você profundamente. Eu conheço você aqui da igreja, até gostaria de conhecer você um pouco mais.
Vou visitá-la a hora que você me permitir, me convidar, eu irei com prazer. Já tenho ido à casa de muitos, mas mesmo assim eu não tenho conhecimento profundo da sua vida. Quem sabe da sua vida é você e Deus. E o meu papel aqui, como pastor da igreja, é cuidar da sua fé, cuidar de você, lembrar você do que a Bíblia diz, mostrar o caminho da verdade, mostrar o caminho do engano, mostrar como Deus é bom e maravilhoso e como o diabo é mau e maligno. Esse é o meu papel, mas eu não tomo decisões por você. Eu não vivo a sua vida. Você vive a sua vida e você toma as decisões. Cada cabeça, sua sentença. É assim. Mas, se você der ouvido hoje à palavra de Deus, mesmo que até hoje você tenha caminhado distraidamente, você anda distraído, porque tem até uma música que fala, né, quando eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Conversa fiada, acaso não protege ninguém. O acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. Vai nessa, vai acreditando em música de grupo musical aí, vai. O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Vai. Quando você anda distraído, é isso que acontece. Você faz alianças que depois você se arrepende dela. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, irmãos, Ele nos dá a salvação e o perdão. A partir desse momento nós começamos uma jornada para o céu. Ele muda o destino final da nossa alma, mas também nos dá inteligência, sabedoria. O seu Espírito está derramado na igreja, o Espírito de entendimento, de sabedoria. Ele nos capacita com discernimento, para a gente discernir o que é de Deus e o que não é, para você não cair em ciladas, em armadilhas do diabo. De forma que a sua vida seja uma vida de luta, de batalhas, porque nós estamos nessa carne e nós enfrentamos as agonias, as agruras de vivermos neste corpo terrenal, carnal. Mas se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer o seu Deus sobre todas as nações em que eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a sola dos meus pés, sei que o Senhor, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu andar. Aleluia. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Vamos ficar de pé? Aleluia! 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 Você pode dar glória a Deus. Você pode dar aleluia, porque você tem um Deus que cuida. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus